Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2. Isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Essa questão a gente vai calcular primeiras e segundas derivadas parciais em um certo ponto de algumas funções. Vamos começar aqui com o item A. Temos a função de duas variáveis, f de x y igual a x à quarta y ao cubo mais 8x quadrado y. Então, pegando a fórmula dessa função, vamos primeiro calcular as primeiras derivadas parciais. Vamos começar com a derivada de f com relação a x. Isso em um ponto xy qualquer. Ao fazer isso, a gente considera o x como sendo a variável e o y como sendo uma constante. Então, vai ficar aqui, ó, a derivada do x à quarta vai ficar 4x ao cubo, o y ao cubo continua multiplicando. Então, vai ficar 4x ao cubo, y ao cubo. Mais, agora vamos derivar isso aqui com relação a x. Como se o y fosse constante, então sai para fora da derivada. A derivada do x quadrado vai ser 2x. Então, o 2x multiplicado por 8 vai dar 16x, vezes o y, vamos ter 16xy. Essa é a derivada com relação a x. Vamos calcular agora a derivada parcial com relação a y. Isso de um ponto qualquer xy. Agora vamos considerar o y sendo variável. Então aqui, ó, derivando, vai ficar 3y², mas continua multiplicado pelo x à quarta. Então vai ficar 3x² y², mais a derivada do y aqui dá 1. Então a derivada dessa parcela inteira vai ficar somente o 8x². Como a gente já tem a fórmula aqui das primeiras derivadas parciais, a gente poderia substituir aqui no ponto. Mas antes de fazer isso, vamos encontrar as segundas derivadas parciais. Para isso, a gente não pode substituir no ponto, porque sempre que a gente substituir no ponto, a gente vai ter uma constante, vai ter um resultado. A gente não vai derivar depois de substituir no ponto, caso contrário, sempre vai dar zero. Para calcular as segundas derivadas parciais, a gente vai pegar realmente a fórmula aqui, antes de substituir no ponto, e daí derivar elas novamente. Então vamos começar indo atrás das segundas derivadas parciais puras. Então vamos pegar aqui essa primeira derivada com relação a x e derivar novamente com relação a x. Vai ficar assim, ó, del 2f del x2, isso em um ponto xy qualquer. Daí vamos pegar a primeira derivada e agora derivar novamente com relação a x. Esse 3 cai para frente, daí vai ficar 12x² y ao cubo, mais... Agora, derivando isso aqui, vai ficar somente o 16y. Então, vamos colocar aqui. E a outra derivada pura, vamos colocar aqui, ó, del 2f del y2, em um ponto xy qualquer. Vamos pegar a derivada com relação a y e derivar novamente com relação a y. Esse 2 cai, então vai ficar 6x² y, mais a derivada do 8x², que, como não tem y, é como se fosse derivada de uma constante, então seria somar zero, nem vou colocar aqui. E agora está faltando as segundas derivadas cruzadas ou mistas. Vamos pegar a função f e derivar com relação a y depois que derivamos com relação a x. Então note bem a ordem. Ó. Primeiro derivamos com relação a x, depois com relação a y. Então vamos pegar aqui a derivada com relação a x e derivar isso aqui com relação a y. Vai cair esse 3 para frente, então vai ficar 12x ao cubo, o expoente do y diminui em 1. E daí aqui a derivada com relação a y, esse y vira 1, então vai ficar mais 16x. É importante você entender qual que é a ordem de derivação aqui, né? Primeiro com relação a x, depois com relação a y, mas na prática mesmo, se a gente tivesse invertido, não ia fazer diferença. O que eu estou falando é que se a gente calcular a derivada mista, primeiro derivando com relação a y e depois derivando com relação a x, vai dar exatamente a mesma coisa. Olha só aqui, ó, temos a derivada com relação a y. Quando a gente deriva com relação a x, cai esse 4, o expoente diminui em 1. Então vai ficar 12x ao cubo y². Bateu aqui. E daí a gente pegaria essa parcela e derivaria em relação a x, ficaria o 16x que está aqui. Então no final das contas a gente nem vai ir sempre atrás de calcular as derivadas mistas separadamente. A gente calcula uma e vai entender que trocando a ordem de derivação não vai afetar o resultado. Esse é um teorema bastante importante, que para funções, vamos dizer, bem comportadas, aqui no caso que a gente consegue calcular a segunda derivada e as segundas derivadas são contínuas, essa igualdade aqui sempre vai valer, de eu trocar a ordem de derivação e continuar sendo a mesma coisa. Então vamos aproveitar isso para que dê menos trabalho na hora de calcular todas as segundas derivadas parciais.
Bom, agora que a gente tem então as fórmulas das primeiras e das segundas derivadas parciais, a gente aplica no ponto. Vamos começar aqui pelas primeiras derivadas parciais. Então vamos pegar esse ΔF e ΔX e aplicar no ponto dado 1 menos 1. Basta substituir o x por 1, o y por menos 1. Então aqui vai ficar menos 4 por causa do sinal negativo do y, e aqui vai ficar menos 16. Então o resultado da derivada parcial com relação a x no ponto 1 menos 1 vai dar menos 20. E agora vamos aplicar aqui a derivada com relação a y no ponto 1 menos 1. Vamos escrever ΔF ΔY no ponto 1 menos 1. Substituindo o x e o y aqui vai acabar dando 1, então vai restar aqui o 3, mais o 8 vezes 1 quadrado, que vai dar 8. O resultado disso aqui vai ser 11. Então, calculamos as primeiras derivadas parciais nesse ponto. Só para aproveitar aqui esse exercício, vamos calcular também o gradiente do f nesse ponto. O que seria o gradiente de f nesse ponto? Seria um vetor em que a gente vai colocar em cada um dos componentes as derivadas parciais no ponto. Ou seja, vai ser um vetor que vai ter componentes menos 20 e 11. Agora vamos atrás de calcular as segundas derivadas parciais. Vamos pegar esse del2f delx2, aplicar no ponto 1 menos 1. Substituindo aqui vai ficar negativo, então vai ficar menos 12. Aqui também vai ficar negativo, vai ficar menos 16. Menos 12 com menos 16, o resultado aqui vai ficar menos 28. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a derivada em relação a y. Del2f dy2 aplicado no ponto 1 menos 1 vai ficar 6 vezes 1 vezes menos 1, o resultado disso vai dar menos 6. E vamos ver aqui o resultado das derivadas mistas. Vai ter aqui del2f, dy, delx, no ponto 1 menos 1. Vai ser exatamente a mesma coisa se a gente tivesse trocado a ordem, delx, dy, no mesmo ponto. E daí vamos substituir aqui. Vai ficar 12 mais 16, então o resultado disso vai ser 28. Agora vamos aqui para o item B, temos uma função de 3 variáveis. Vamos calcular também primeiras e segundas derivadas parciais, agora nesse ponto aqui. Para variar um pouco, eu vou usar a notação mais sucinta. Vamos começar calculando a derivada parcial com relação a x. Então, vou colocar só o x ali no índice. Considerando somente o x como variável e isso aqui como constante, a derivada disso aqui vai ser igual a 1, e daí vezes essa constante que vai continuar. Então, isso aqui vai ficar e elevado a y menos z. Agora, vamos derivar com relação a y. Em um ponto xy qualquer, o y está aqui, é essa a nossa variável, x e z são constantes. Como o y está aqui, a gente pode utilizar uma regra da cadeia. Primeiro esse x aqui constante multiplicando, a gente já pode deixar para fora, e daí derivando isso aqui com relação a y, vai ficar o e elevado a y menos z, vezes a derivada aqui do expoente. É uma composição de funções, então utilizamos a regra da cadeia. Só que a derivada do y menos z com relação a y vai dar 1. Então, precisaríamos multiplicar aqui por 1, nem precisamos fazer isso. Vai dar na mesma deixar omitido. Só para deixar bem claro, o que a gente fez foi considerar esse expoente aqui como sendo um u. Então, derivamos isso aqui com relação a u, deu o próprio e elevado a u. E daí temos que multiplicar pela derivada do u com relação ao y, que daria 1, a gente só não escreveu aqui. E agora vamos calcular a última derivada parcial com relação a z. Agora é o z, a nossa variável, todo o resto é constante. O x sai para fora da derivada, vai ficar o e elevado a u, ou seja, o e elevado a y menos z. Mas daí temos que multiplicar pela derivada da função de dentro, ou seja, a derivada aqui do expoente. A derivada do y menos z com relação a z vai dar menos 1, e é por isso que sai um sinal negativo aqui na frente do x. Vamos já fazer a substituição aqui no ponto em que o x, y, z é igual a 233. Eu não vou escrever fx de 233, eu simplesmente vou colocar aqui uma seta, mas entenda que eu estou aplicando no ponto 233. Então, a derivada parcial com relação a x no ponto 233 vai ficar e elevado a 3 menos 3, então e elevado a 0. O resultado da derivada no ponto vai ser igual a 1. E a derivada com relação a y, no ponto em que x é igual a 2, y e z são 3, aqui vai ficar e elevado a 0, que dá 1, então o resultado vai dar 2. Quanto que vai dar aqui, aplicando no ponto? Novamente aqui vai ficar 3 menos 3, 0, então o elevado a 0 dá 1, então o resultado vai dar menos 2. Se a gente quiser, já que a gente tem todas as derivadas parciais no ponto, a gente poderia utilizar aqui o vetor gradiente para representar isso. É um único vetor em que cada um dos componentes são as derivadas parciais no ponto. Agora vamos atrás das segundas derivadas parciais. Vamos pegar a derivada com relação a x, derivar novamente com relação a x, isso em um ponto qualquer.
Para fazer isso, vamos aproveitar essa fórmula aqui da primeira derivada com relação a x. Não essa aqui, tá? Depois de aplicar no ponto, sempre vai dar zero se você derivar. Mas nesse caso, mesmo pegando essa fórmula, se a gente derivar com relação a x, como o x não está aqui, vai dar zero de qualquer forma. Vamos atrás da outra derivada pura de segunda ordem, o fyy. Vamos aplicar aqui num ponto x, y, z qualquer. Vamos pegar a primeira derivada com relação a y, derivar novamente com relação a y. X é constante, cai para fora, vezes a derivada do e elevado a y menos z com relação a y. Vai ficar o próprio e elevado a y menos z, vezes a derivada do expoente, que vai dar 1. Estamos derivando com relação a y. Então, a derivada disso aqui com relação a y dá 1. Então, nem vamos multiplicar por 1, vamos deixar omitido. Vamos calcular também o fzz, derivando duas vezes com relação a z. O menos x é constante, a gente pode deixar para fora. Daí tem o e elevado a y menos z. Vamos ainda ter que multiplicar pela derivada do expoente. Derivando com relação ao expoente dá menos 1. Então, o menos 1 cai para fora aqui multiplicando. Mas tem esse menos aqui. Então, já vamos colocar aqui, ó, ao invés desse menos, já vamos pôr um mais. E agora vamos atrás das derivadas mistas, ou seja, uma vez que a gente derivou com relação a x, vamos derivar com relação a y. Já vamos usar que seria exatamente a mesma coisa do que derivar primeiro com relação a y e depois com relação a x. Derivar primeiro com relação a x, tá aqui o resultado, e daí depois a gente deriva com relação a y. Derivando isso aqui com relação a y, dá o próprio e elevado a y menos z. Só para bater, ó, veja que se a gente tivesse primeiro derivado com relação a y e depois com relação a x, a gente pegaria isso, derivaria com relação a x e daí restaria exatamente a mesma coisa. Mas nem precisa fazer essa checagem porque sempre vai bater. Agora vamos pegar a derivada com relação a x e derivar depois com relação a z. Vai ser exatamente a mesma coisa do que derivar primeiro com relação a z e depois com relação a x. Derivar primeiro com relação a x está aqui, agora vamos derivar com relação a z. O z está aqui no expoente, vamos usar uma regra da cadeia. Vai ficar e elevado a y menos z, mas daí derivando o y menos z vai dar menos 1. Vamos multiplicar aqui então por menos 1. Para isso, vamos colocar somente o menos na frente. E agora vamos calcular a última derivada mista, primeiro derivando com relação a y e depois com relação a z, que vai ser a mesma coisa do que derivar com relação a z e depois com relação a y. Então vamos pegar aqui a derivada com relação a y, que é isso, e derivar com relação a z. O x é constante, vamos deixar para fora. Derivada ali do exponencial vai dar o próprio exponencial. Mas daí vamos utilizar uma regra da cadeia, multiplicar pela derivada com relação a z aqui. Então vai sair o menos para fora. Calculamos todas as segundas derivadas parciais, mas isso em pontos x, y, z qualquer. Então basta substituir no ponto. Para não ter que reescrever tudo de novo, eu simplesmente fazer essa seta aqui, ó, mas entenda que eu estou fazendo as derivadas aplicadas no ponto. Ou seja, aqui, por exemplo, ao colocar o resultado, eu estou calculando o fyy de 2, 3, 3. Aqui, para começar, a gente vai continuar com o zero, né? Porque, independente do ponto que a gente coloca aqui dentro da segunda derivada com relação a x, dá sempre zero. Então, nesse ponto aqui também vai dar zero. Agora, vamos aqui, ó. O x é 2, o y e o z são 3. Então, aqui, ó, sempre vai ficar com o expoente zero, né? 3 menos 3. E o e elevado a zero dá 1. Então, o resultado disso aqui vai ser 2. Agora, vamos para esse. O x é 2, aqui vai ficar o e elevado a zero que dá 1. Então, o resultado disso é 2 também. Agora, vamos para essa. A gente vai ter elevado a zero, o resultado vai dar 1. Esse aqui vai ser muito parecido, mas tem um menos na frente. Então, o resultado dá menos 1. Aqui a gente vai ter o elevado a zero, que é 1, vezes 2, sinal negativo na frente, então vai dar menos 2. E com isso a gente termina de calcular todas as primeiras derivadas e segundas derivadas no ponto 233. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.